Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 16. Lá no versículo 24. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Olha o que diz a mensagem de Cristo, não é minha. Essa é a mensagem do nosso Senhor Jesus. Pode sentar, senta aí, missionária Fátima. Pode sentar, fica à vontade, gente. Mateus 16, 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e faça o quê? Agora, a parte B do versículo 24 é o que nos chama a atenção. Renuncie-se a si mesmo. Repita comigo: renuncie-se a si mesmo. O evangelho de Cristo, pastora, não começa com salvação. Quem disse para você que o evangelho de Cristo começou com a salvação? O evangelho de Cristo começou com a renúncia. Quem disse para você que o jardim do Éden começou com as bonâncias da vida de Adão? Não, o jardim do Éden começou o seguinte: Adão, tá vendo essas árvores aqui? Todas você pode se alimentar, mas aquela ali você tem que renunciar. E por que nós perdemos o direito de estar no jardim? Porque o primeiro homem da terra não teve força para renunciar-se a si mesmo, mas o segundo Adão, com a ordem de Deus, aleluia, quando lhe foi oferecido no pináculo em Mateus 4, eu te dou tudo isso se prostrado me adorar. Ele olhou lá para o jardim do Éden e viu Adão não conseguindo se renunciar, abrir mão do seu desejo. Ele disse: não, comigo vai ser diferente, eu não me prostro, eu aprendi que só me prostro diante de um só Deus, de um só Senhor. Evangelho que começa com receba, evangelho que começa com você vai ser abençoado, evangelho que começa com carinho, evangelho que começa com palavras que venham a massagear o teu ego. Não é evangelho. E qual é o evangelho, pastor Felipe? É: tome a sua cruz e siga-me. Então, não vá esperando que o evangelho tem palavras de massageio para você. Não vai esperando que o evangelho ele tem palavras amigas para você. O evangelho sempre trará a você perseguição, calúnia, afronta, raiva, pessoas se levantando contra você, a ponto que se ela pudesse te devorar viva, ela te devorava. E por que isso, pastor? Porque você vai ter que aprender a renunciar à sua vontade. Qual vontade? De retrucar, de falar, de bater de frente, de gritar. E aí quando o diabo perceber que você se renunciou, ele vai mudar de estratégia. Por quê, pastor Felipe? Ele percebeu que aí você já aprendeu o caminho da renúncia. Então quando eu aprendo a renunciar numa fase, eu passo para outra. E quanto mais eu vou crescendo, pastora, mais longe de mim o diabo ele vai ficando, mais ausente da minha vida ele vai ficando. Por isso que um novo convertido, ele tem que entender uma coisa: não é o açaí depois do culto, não é as conversas dentro de casa,
não é o WhatsApp com palavras de carinho, de conforto que vai mudar a história. O que é que muda na vida de um novo convertido? Aprender a se renunciar todo dia, abrir mão da sua vontade todo dia. Se você não aprendeu a abrir mão do teu desejo, da tua vontade, do teu querer, você não está pronto para o reino, porque reino é para quem já acorda tendo que renunciar à sua vontade. Quer ver? O dia tem 24 horas. O dia tem 24 horas. Às vezes até dormindo você trava uma batalha para renunciar a alguma coisa. Quem é crente de verdade aqui já entendeu o que eu estou falando, porque crente até no sonho tem batalha. Até no sonho ele tem guerra. Ele deita para dormir, para descansar, e ele está passando uma guerra. Porque a vida de um crente é renúncia. Pastor, eu estou vivendo bem. Então não é evangelho que você está vivendo. Porque evangelho é perseguição, é luta. E Paulo ele disse que nós somos como ovelhas sendo levadas todos os dias, em todo momento. Você vai na praia para poder descansar lá, tu tem uma renúncia. Você vai tá num quarto só você para poder descansar ali, você vai ter uma renúncia. Tu entra no banheiro para fazer tua necessidade, até ali tu tem que renunciar a alguma coisa. Porque crente ele renuncia o tempo todo. Por isso que o crente raiz, quando ele vê tudo em paz, ele já fica cismado. Tá bom. Não, tem alguma coisa errada. E o crente Nutella, é isso mesmo. Eu tenho que viver em paz. Em paz me deito, em paz me levanto. Vai com essa paz. Tá entendendo? Então ele diz: renuncie-se a si mesmo. E você tem que entender que essa renúncia, ela tem a ver também com a permissão de Deus. Como assim, pastor? Você acha que Deus não sabia que a serpente iria oferecer e fazer aquela proposta para Eva? Você acha que Deus não estava ciente? Claro que ele estava. Deus sabia, mas Deus deixou. Não entendeu? Deus sabia, mas ele deixou. Porque o direito de renúncia era exclusivo de quem? De Eva. Fala assim: a renúncia é um direito exclusivo meu, e ninguém pode renunciar por mim, a não ser eu mesmo. O que adianta eu chegar para a pastora Viviane e falar assim: quer água? E a Rebeca falar assim: não bebe dessa água. O que adianta? Ela pode não beber agora, mas quando a Rebeca não estiver presente, ela vai beber. Pegou ou não? Quer que eu desça para te explicar melhor? Às vezes o pastor entra na batalha e fala assim: rapaz, tá errado. O caminho que você está caminhando aí é um erro. Na frente do pastor, ele vai dizer: amém, pastor, o senhor está certo. Mas a hora que o pastor sair, a proposta vai voltar de novo. Está entendendo ou não? A pergunta é para os amantes de Bíblia: a serpente veio tentar Adão e Eva quando Deus estava presente ou quando Deus estava ausente?
O diabo ele não vai ousar te oferecer um prato de lentilha na presença do Senhor Jesus, na presença de Deus. Ele vai te apresentar uma oportunidade de pecado, é na ausência. Por isso que em Mateus, Jesus Cristo, ele disse: não sejais obediente apenas na minha presença, mas também na minha ausência, porque é na ausência, crente, que você passa as maiores privações. Tu tá achando que o prato de lentilha vai vir aqui dentro? Não! O prato de lentilha vai vir quando tu estiver segurando aquele celular na madrugada. O prato de lentilha vai chegar quando ninguém estiver te olhando. Olha aqui, a palavra discípulo significa no hebraico talmidim, e talmidim significa aprendiz, aluno. Então olha só isso aqui, em um dado momento da caminhada de Jesus, ele começa a dizer para os seus discípulos, para os aprendizes, que seria necessário que ir para Jerusalém para sofrer nas mãos dos anciões, sacerdotes, escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, Jesus, ele convoca, ensina, batiza, mas num dado momento ele começa a dizer: irmãos, é necessário eu voltar para Jerusalém, e é necessário que lá em Jerusalém eu seja morto. É necessário que o Filho do Homem padeça. Ah, irmãos, o discurso incomodou. Fala, o discurso incomodou. Quando Jesus começa esse discurso, se levanta quem? Pedro. Em Mateus capítulo 16, versículo 22, Pedro vai dizer: e Pedro, tomando-o, começou a repreender. Veja que Pedro está tão fora da visão. Pedro está tão fora da visão. Você quer ver uma pessoa fora da visão? Repreende ela. A unção renovada é uma escola, irmãos. Repreende, pastor. Né? Você vai conhecer quem está ali na hora da repreensão. E na hora da repreensão Pedro se levanta. E sabe o que Pedro vai fazer? Vai repreender Jesus. Olha o que Pedro diz: longe de ti, Senhor. Agora isso aqui, isso não é para ti. Olha o que Pedro vai dizer para Jesus. Pedro está se achando num tempo tão bom. Pedro, ele se acha tão autossuficiente com a amizade que ele estava tendo com Jesus, que ele se acha no direito de chegar para Jesus e repreendê-lo e ainda dizer: essa cruz não é para ti. Aí os irmãos que diz que não gosta de ser repreendido, que para ser repreendido tem que ser levado num quarto escuro, lá no fundo, sem nenhuma voz. O que você acha disso aqui? A voz de Pedro, muitas das vezes se tornava a voz de todos os discípulos, pois Pedro representava a equipe, e era uma liderança. Ele toma a frente e diz: isso não é para ti, Senhor. O que Pedro ainda não havia compreendido era que a cruz vinha antes do segue-me. Então, a nossa geração ainda não entendeu este ponto. Muitos seguem, mas poucos tomam a cruz. Então está lá escrito bem grande. Ele está dizendo aqui: tome a sua cruz e depois faça o quê? Não tem como ser seguidor se primeiro não tomar a cruz.
Tu pode ir para qualquer igreja, qualquer denominação, mas se lá quando tu chegar, tu não estiver carregando a tua cruz, você não é nada, você não é ninguém. A identidade para passar na porta estreita ainda continua sendo a cruz chamada renúncia. Segui-lo não te torna semelhante a ele. Adorá-lo não te torna semelhante a ele. A minha semelhança com Cristo começa quando eu tomo a minha cruz. Quando Jesus está sendo levado para o sinédrio, alguém olha para Pedro e diz: você parece com ele, você fala como ele, você se veste como ele. E aí Pedro diz o quê? Não, eu não o conheço. Está entendendo por que Pedro volta a pescar? Porque quando a cruz não lhe atrai, o que mais vai lhe atrair são os desejos de suas vontades. Quando você vê alguém se afastar da igreja, você vai ver logo que o diabo vai colocar ela ocupada com outras coisas. Por quê? Porque ela precisa, isso aqui, gente, é para registrar. Ela precisa ter uma sensação que está lá no livro de Provérbios, capítulo 1. O diabo, ele é tão esperto que quando você abre mão da cruz, ele não deixa você sentir falta dela. Ele vai preencher o vazio da cruz com aquilo que você mais gosta. Ele vai fazer algo dar certo, para que você sinta a sensação de bem-estar. Mas Salomão diz: a sensação de bem-estar os leva à perdição. Então, quando alguém se desvia, você pode ver, quando alguém se desvia da igreja, parece até que a pessoa melhora. Quando a pessoa desvia da igreja, desvia do caminho, desvia da cruz, parece até que ela está vivendo bem. A aparência dela é boa. As coisas começam a dar certo, a porta começa a se abrir. E aí vem um pensamento, levante a máscara, por favor, igreja. Vem um pensamento: eu na igreja e estava sofrendo. Vim para cá, não estou orando mais, não estou mais naquelas obrigações, agora está tudo. Entendeu ou não? A sensação de bem-estar. Só que no Salmo 73, Asaf diz: o caminho é escorregadio para os perversos. Uma hora eles estão de pé, outra hora eles estão caídos. Oh, Jesus. Meu Pai. A cruz tem um propósito na vida de um discípulo. E quem não entende esse propósito, vê a cruz como vergonha e dor. Pedro não conseguia enxergar a cruz como um propósito, como uma vitória. Pedro enxergava apenas o castigo e a vergonha. Observa. Quando você for amigo de alguém,
e passar a mão na cabeça dele, ele vai dizer que Deus é bom. Aplica sobre ele o cajado e tu conhecerás se é ovelha ou se é bode. Por quê? A ovelha se submete ao cajado, o bode tenta chifrar enquanto o cajado está sendo usado. E aí, enquanto você está lançando palavras de amor, eu quero te seguir, quero estar contigo. Mas quando você lança uma palavra de correção, estou muito magoado, estou triste. Só, irmãos, que o que eu gosto de Pedro é que Pedro não é crente Nutella. Fala, Pedro não é crente Nutella, porque a Bíblia diz que quando Jesus escuta Pedro falar, ele diz: como é que é? Rapaz, eu imagino Jesus, né? Jesus, é o que, rapaz? O que você falou aí? E Pedro era imponente nas suas palavras. É isso mesmo, poupe-se. Veja que Pedro era tão amigo que ele queria que Jesus ficasse, livre daquele castigo. Só que o que Pedro não está entendendo, que o castigo traria paz. E aí Jesus volta para ele e diz: arreda-te, Satanás, na frente de todo mundo, na frente da congregação, na frente dos discípulos. Satanás, arreda-te. Mas o mesmo Pedro que ouviu arreda-te, Satanás, minha pastora, depois é o mesmo Pedro que diz: para onde eu irei, meu Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É por isso que Jesus investiu na vida de Pedro, porque Pedro não era bode, Pedro era ovelha, e a boa ovelha se submete ao cajado do seu pastor. E ele diz: pode ter me chamado de Satanás, mas eu sei, Pai, o que eu sou diante da tua presença. Depois, Jesus está ouvindo boatos, minha pastora, isso aqui é a Bíblia. E aí Jesus para os discípulos e pergunta: o que é que estão dizendo de mim por aí? Alguns se levantam e diz: tu és o João. Outros dizem: tu és Moisés. Alguns dizem que tu és Elias. Pedro se levanta, não de cara feia, não de bico, e diz: eu sei quem tu és. E Jesus olha para ele e diz: quem eu sou, Pedro? E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz: então tu não é mais Satanás. Quem eu sou, mestre? Você é Pedro, a rocha dessa igreja. Quem que vai adorar aí? Me desculpe os rebeldes de plantão, me desculpe os bodes de plantão, mas o evangelho não se pronuncia bodes, mas ovelhas. Jesus é interpelado por uma mulher no meio do caminho, e a mulher vem atrás de Jesus dizendo: mestre, cura a minha filha que está endemoniada em casa. Os próprios discípulos olham para trás e diz: para de incomodar o mestre. E ela grita. Uma hora ele para e olha para ela e fala: o que é que você quer, mulher? Não é lícito tirar da mesa para dar para os cãozinhos. Ela se apresenta como ovelha e ela diz: mestre,
mas até os cãezinhos se alimentam das migalhas que caem na mesa. Ele se levanta e diz: nem Israel houve uma ovelha como essa aqui, que mesmo eu descendo o cajado nela, chamando ela de nada, ela levanta e diz: até o nada para ti se torna tudo, se o Senhor quiser. Ovelha, olha para o lado, fala para o teu irmão: ovelha. Ovelha. Olha o significado, eu vou terminar, chega, já estou até sem. Significado da cruz, no grego, significa stauros. E ela tem dois significados: paixão ou maldição. Aí eu pego a palavra paixão e vou estudar, vou ler, vou trabalhar ela. E a palavra paixão diz: sentimento intenso que pode se tornar amor. Quando você, quem é casado aqui? Não me diga que você começou teu relacionamento amando. Todo relacionamento se começa apaixonado. A paixão é um sentimento intenso. Quando eu conheci a pastora, ela queria que eu amasse ela na primeira semana. Ela falou: tu me ama? Eu falei: calma, posso até estar apaixonado por você. Ela falou: mas eu já te amo. Eu falei: não. Por quê? Porque a passagem para o amor começa na paixão. Sentimento intenso. Biblicamente é conhecido como o primeiro amor. Quem já viveu o primeiro amor sabe, ou quem vive o primeiro amor sabe. É um sentimento intenso. Você quer Jesus a qualquer custo. Aí, sentimento intenso. Significado de maldição, desgraça, fatalidade. Agora pega essa frase, pastora. A cruz tem o poder de revelar qual o verdadeiro sentimento de um discípulo. Eu postei isso agora à tarde. A cruz tem o poder de revelar qual o verdadeiro sentimento de um. Quando Jesus diz: todos os meus discípulos vão ter que passar na cruz, Judas logo se levantou e disse: opa, é melhor eu pegar 30 moedas do que morrer na cruz. Preguei e saí. Tem alguém ainda aí? Que graça tá aqui nesse altar, crente. Falou de cruz, Judas logo, não. Eu pensei que ele ia ser rei. Eu pensei que ele ia entrar num cavalo branco. Bem que eu já vi um rei dizendo que um rei entrando numa cidade em cima de um jumento, tinha algo errado. Isso aqui é profundo demais. Tá entendendo? Porque a igreja que prega sobre cruz fica vazia. Tá entendendo? Porque a igreja que fala de cruz, de renúncia, não tem povo. Porque é mais fácil, irmãos, buscar as 30 moedas do que ter que aceitar e se submeter à cruz de Cristo. Um exemplo. O jovem rico pergunta para Jesus: como é que eu faço, mestre, para herdar a vida eterna? Olha a pergunta do jovem rico. Jesus mansamente diz: tens observado os mandamentos? Eu vou falar para Jesus quando eu for salvo, que eu quero ver todo esses trechos, eu quero ver tudo de novo. Meu Pai. Ó Jesus, calmo, porque Jesus já conhecia o quê? Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna?
Jesus diz: tens observado os mandamentos? Aí ele responde: sim, eu tenho observado desde a minha mocidade. Jesus vai dizer: pois bem, vamos ver. Tem mesmo? Tem. Tem certeza? Tem. Então vamos falar. Se tu tem observado os mandamentos, vai em casa, pega tudo que tu tem. Dá aos pobres. Depois vem me seguir. Jesus não fala assim: vai distribuindo aos pobres enquanto me segue. Só me segue depois que você renunciar. Aí você acha que quando o pastor diz que para não é tempo de namorar é difícil? Quando o pastor diz que não é tempo de você fazer determinadas coisas, você quer sair da igreja? Quando o pastor diz que você tem que parar de xingar palavrão, que tem que parar de beber, de fumar, de sair da roda de certas companhias, você fica chateado? Então você está igual o jovem rico. Sabe por quê, pastora? Diferença de ovelha e bode. Fala, ovelha e bode. Quando Jesus fala isso, acontece com o jovem rico o que aconteceu com Caim. A Bíblia diz que quando Jesus diz: vende tudo que tem e dá aos pobres, o semblante na mesma hora cai. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4 que Deus vai até Caim e diz: eis que o pecado jaz à porta. Por que teu semblante está caído? Porque quando a gente não quer abrir mão daquilo que é nosso, existe uma coisa que é inegável e que é reconhecível até de distância: semblante. Você pode querer enganar todo mundo, mas o teu semblante já fala o que você está vivendo. Deixa eu beber uma água. Observe, uma pessoa que não sabe renunciar ou que não quer renunciar é uma pessoa que ela até tenta sorrir para os outros, passar que está bem, mas o semblante para os espirituais é uma coisa fantástica. Você olha, enquanto alguém está dizendo fulano está bem, você olha, alguém está dizendo olha, está toda bonita, vestida, você olha e o Espírito já te revelou: está nada bem. Pastor, o que o senhor está pregando? Vem cá, Pedro. Jesus está numa missão. Daqui a pouco Jesus olha para Pedro: Pedro, vigia, porque Satanás está fazendo o quê? Pedro vai e diz: Senhor, eu não te nego, não te deixo, não te abandono, Jesus. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quando Jesus diz isso para Pedro, Pedro já está começando a viver o auge de sua vida ministerial. Enquanto muitos diziam: Pedro está lá no auge, Jesus disse: está sendo peneirado. Eu ouvi um testemunho do cantor Thales Roberto essa semana. Ele estava fazendo um programa ao vivo na rádio e o entrevistador falou assim para ele: quando foi a tua queda? Quando você acha que você começou a cair? Ele disse: quando eu
me senti no meu melhor momento. Ele disse: quando eu cheguei no meu melhor momento, eu já estava doente. Quem acompanhou a carreira de Tales sabe. Um fenômeno. Mas a doença começou no tempo que ele mais estava sendo usado por isso. Tem uma frase que a minha esposa ama: aquele que está de pé, cuide-se, porque só cai quem está de pé, irmãos. A tristeza faz parte de um discípulo que não entende o propósito da cruz. Quem não entende o propósito da cruz só anda triste. Mas quem entende o propósito, pastora, todos os dias diz: a alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Eu termino aqui, apesar de eu ter mais umas 18 folhas para ler. Aí, Mateus 16:13. E chegando Jesus a partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: o que dizem os homens ser o filho do homem? João diz: Batista, Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Pedro começa a entender: tu és o Cristo. No caso de Pedro, ele reconhece quem é Cristo, mas não reconhece a cruz. Então olha para mim aqui, eu termino aqui. Aceitar Jesus na frente do altar, irmãos, não lhe confere que você aceitou também a cruz. Tem muita gente que vem na frente do altar e diz: eu aceito Jesus, mas não aceita a cruz que ele carrega. Então lembre-se que aceitar Jesus é também aceitar a cruz. Por isso que Paulo em Corinto ele vai falar: já estou com quem? Já estou com Cristo. Já não vivo mais eu. Porque quando Paulo aceita Jesus, ele também aceita a cruz. A pergunta que eu quero fazer para você: você já aceitou a cruz de Cristo nesta noite? Ou você só aceitou Jesus? Você é um adepto a Cristo ou a Cristo e a cruz de Cristo? Você é um adepto à igreja ou à cruz de Cristo? Você é adepto ao pastor ou você é adepto à cruz de Cristo? Você é adepto à religião ou você é adepto à cruz de Cristo? Se você chegar no meio de gregos e falar cruz, eles dizem vergonha. Mas se você chegar no meio dos salvos e disser cruz, eles vão dizer vazia. Calarabaixo, pecado isso.
Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Olha o que Paulo diz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Mas a morte tinha que ser de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus e também da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Então, pastora, então, minha filha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que te salva não é o pastor Felipe, o que te salva é a cruz que você ganha. Amém? Escuta esse louvor. Escuta esse louvor aqui. Desliga as luzes para mim, por favor. Eu quero que deixe em evidência a cruz. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam. Abre os seus olhos, olha aqui para a cruz. Caía no chão, mas ele não olha para a cruz. Mas ele não reclamou. Escute esse louvor e olhe para a cruz. Ele só perguntou em alta voz, gritou assim: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este é
nosso lugar. Foi maltratado, chicoteado, açoitado, o seu sangue foi derramado, mas ele sofrendo, padecendo a dor da morte, ele não reclamou, porque os seus olhos já nos enxergavam com amor, os seus olhos já te enxergavam com amor. Se você acredita que Jesus deu a vida por nós, pegue as suas mãos aos céus e cante o mais alto que você puder. Esse é o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus abençoe. Com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável és, Jesus, te adoramos. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Aleluia. Vitorioso és,
Aleluias. Levante seus braços, crente. Levante seus braços. Fala assim: eu já renunciei à minha cruz. Eu já renunciei. Eu já renunciei aos meus prazeres. Eu já renunciei à carne, aos meus desejos, aos meus sonhos. Aleluias. Oh! Tu és poderoso. Aleluias. Pastora, essa palavra foi para mim. Será que tem alguém aqui nesta noite que precisa reconhecer, que reconhece nessa noite que precisa reconhecer a cruz? Senhor, eu preciso reconhecer que eu preciso pegar minha cruz e seguir. Será que tem alguém aqui que anda na presença de Deus, mas que ainda não aceitou negar o seu jeito, negar as suas vontades? Se tem alguém, vem aqui que nós vamos orar por você. É a tua oportunidade. Fala: pastora, eu já entendi que eu preciso renunciar. Eu ando afastada do Senhor, eu ando afastada dos caminhos, eu ando afastada do que Deus tem para mim. Será que tem alguém aqui? Saia do teu lugar. Venha aqui se render. Se renda à presença que está aqui. Sai do teu lugar. Pastor, eu não tenho feito o que Deus tem mandado eu fazer. Eu não tenho negado a mim mesmo, negado as minhas vontades. Se tem alguém, saia do teu lugar, não tenha vergonha. Saia do teu lugar e venha aqui, se ajoelha aqui. Fala: essa é a minha oportunidade. Eu sei que tudo está dando errado na minha vida. Eu sei que eu não tenho obedecido, eu não tenho seguido o meu Jesus. Saia do teu lugar. Não perca essa oportunidade, crente. Você sabe que você não tem agradado o Senhor. E hoje você está totalmente rendido. Saia do teu lugar. Aleluias. Sabe por quê? Porque Deus te conhece. O primeiro está aqui. Deus tem tido tanta misericórdia de você que Ele tem te dado tempo. E eu sei que essa palavra foi direto no teu coração nesta noite. Aleluias. Se entregou. A segunda pessoa está aqui. Aleluias. Redentor. A terceira pessoa está aqui. O amor me libertou de mim. E agora se venci. Ouça o nome dele, diga: Redentor. Seu amor me libertou de mim. Aleluias. E agora se venci. Aleluias. Redentor. Seu amor me libertou de mim. E agora deixa eu te falar aqui, ó. A mensagem da cruz, ela não é para estranhos. A mensagem da cruz continua sendo para ovelhas. Aleluias. 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 Não perca essa chance. Vocês que estão aqui na frente, fala: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Fala, Paulo. Fala, Carol. Eu me rendo, Senhor. Fala, Esté. Eu estou totalmente rendida. Eu estou totalmente rendida. Eu sei que a minha vida não sai do lugar, porque eu preciso largar o meu jeito, largar os meus desejos e seguir. Eu preciso sair daqui hoje com a minha cruz das minhas costas.
Fala para ele o que você precisa renunciar. Fala para ele agora. Ele ressuscitou, a culpa que era minha, ele em si. Cante com força, diga. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si. E agora vive em si. Seu amor me libertou de. E agora vivo. E agora vivo. Chora, Paulo. Chora na presença do Senhor. Se rende. Fala, Senhor, eu me rendo nesta noite. Eu me rendo nesta noite. Eu entendo, Senhor, que nada na minha vida tem dado certo, porque eu não tenho renunciado. Mas eu entendi nesta noite. Se coloca de pé. Se coloca de pé agora. Quando vocês se levantarem desse chão, vocês vão se levantar diferente. Levanta, Carol. Eu quero olhar nos olhos de vocês. E eu quero falar para vocês só uma coisa. Sabe por quê? Tem pessoas que têm dificuldade em renunciar porque ela ama o pecado. Ela ama. Ela gosta de fazer de fretar com o pecado. E ela ainda não aceitou a cruz, porque ela ama aquilo que está prendendo ela lá fora, lá no mundo. Mas quando nós renunciamos, falamos, Senhor, eu vou abrir mão, porque se vocês estão aqui na frente, é porque vocês vão falar para Ele o que vocês vão abrir mão. Dói na carne, dá vontade de chorar. Vocês estão agora lembrando o que Deus está pedindo para vocês hoje renunciar, porque é gostoso, é saboroso, é delicioso o pecado. Sabe por que pessoas não conseguem largar? Porque é delicioso. O banquete é saboroso. Eu lembro há 10 anos atrás, quando eu me converti na presença do Senhor, eu falei, Senhor, vai ser difícil. E é difícil largar o pecado. Mas é uma atitude. A gente não muda falando, a gente muda agindo, pedindo ajuda. E Deus está aqui hoje dizendo, vinde a mim os que estão cansados. Vocês estão cansados, Deus está me falando. Paulo, chega, chega. Carol, chega hoje. Dá um basta hoje. E esse basta é vocês renunciando, vindo aqui na frente. Falou, a partir quando eu sair daquela porta para fora, a minha vida, aquela vida que eu vivia antes, já não existe mais. Amém? Eu cheguei num culto assim, como vocês estão, quebrada. Eu cheguei naquele culto quebrada, mas eu falei assim, aquela velha vai ficar ali naquele altar. A velha criatura ficou ali há 10 anos naquele altar. Eu nunca mais olhei para trás. Olha aqui, nunca mais vocês vão olhar para trás. Para o erro, para o pecado. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos para cá, igreja. Vamos abençoar a vida aqui da Esté, da Carol, do Paulo. Senhor, meu Deus, eu sei que o Senhor preparou, meu Deus, esta palavra, este culto para muitos aqui hoje. Muitos não tiveram a coragem de vir aqui se render, mas eles tiveram a coragem. Então, assim como o Senhor fez na minha vida, há 10 anos atrás, o Senhor mudou as minhas vestes. O Senhor trocou meu nome, o Senhor colocou um anel no meu dedo. Eu sacudi a poeira e eu nunca mais fui voltar para o passado. Eu nova criatura o Senhor me fez. E o Senhor não me chamou mais pelo nome. O Senhor me chamou de princesa eleita, escolhida minha. É assim que Deus está fazendo com vocês hoje.
Ele não te chama mais pelo nome, Carol. Agora Ele está te chamando de princesa, eleita, escolhida. Desde o ventre, vocês são escolhidos desde o ventre. Senhor, em nome de Jesus, escreve, Pai, o nome deles no livro da vida, que estavam quase se apagando, Pai. Mas hoje eles tomaram uma atitude de vir aqui, assim como o Senhor fez na minha vida. Muda a história deles. E que todos vejam que foi num culto de quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. A história deles mudaram através de uma atitude, através da renúncia, através de seguir a cruz, pegar a cruz e seguir. Deus, em nome de Jesus, dá força. Dá força, esteja com eles lá na casa, no trabalho, que eles possam se lembrar e essa palavra possa queimar no coração deles. Eu entrego a vida deles em tuas mãos e a igreja que concorda, aplauda Ele. Aplauda Jesus nesta noite. Aplauda, vocês são mais do que vencedores. Amém? Em nome de Jesus, acenda suas mãos. Pode voltar para o seu lugar. Em nome de Jesus, já estão abençoados. Amém? Que palavra maravilhosa. Pode se sentar. Que culto, né? Hoje a pastora ia trazer a palavra, mas Deus falou assim, olha, é o pastor Felipe. Eu falei assim, amém, né? Que palavra, né, povo de Deus? Né? Quero deixar alguns recados. Domingo nós estaremos aqui de volta, no domingo do encontro com Deus. Como o pastor falou, não vamos temer, né? Nós vamos ter 2 cultos agora, a partir de domingo agora nós teremos 2 cultos. Um às 9 horas da manhã e outro também às 20 horas da noite. Um pela manhã e outro à noite. E você está convidado, pastor, eu vou preferir vir, né, no culto das 9 horas, que vai terminar às 10h30, né? A gente está repartindo, fazendo esse culto para não ficar muito cheio o culto das 20 horas. E foi também pedido, a gente entrou em oração para que esse culto também fosse realizado, né? Na outra igreja a gente não tinha tanta, né, disponibilidade de fazer de manhã por causa dos vizinhos, e Deus ele está nos dando essa oportunidade de fazer aqui, vai ser bênção, amém? Então se você quiser vir pela manhã, então venha domingo, a gente vai estar aqui às 9 horas, tá bom? Em nome de Jesus. Terça-feira a gente volta com culto normal, quinta culto normal, e a gente também vai ter terça e quinta às 8 horas, às 9 horas, né? Às 9 horas também da manhã, amém? Deixa eu pedir o dízimo, as suas ofertas. Aplauda ele, pastora. Eu trouxe o dízimo, eu trouxe a minha oferta de agradecimento. Será que você pode ofertar a casa do Senhor hoje com alegria, né? Você que trouxe o dízimo, a oferta, levante para os céus, nós já vamos orar em nome de Jesus. Fica de pé, vou estar dando a bênção sacerdotal. Aleluia. E deixa eu falar com as pessoas que vão fazer o curso, né, no dia 14. O prazo de trazer o dinheiro é até domingo agora, tá, povo de Deus? Que a gente precisa mandar fazer as apostilas e o certificado. Essa semana ainda a gente vai fazer o grupo para colocar o seu nome. Você que está assistindo na nossa live, dia 14 agora nós teremos um culto, né, um curso poderoso aqui na nossa igreja. E se você tiver vontade de fazer, nos procura, né, nos chama aí na live, coloca o seu nome, eu quero fazer o curso, e a gente vai estar te explicando melhor, tá bom? Em nome de Jesus, estenda suas mãos, levante sua oferta, seu dízimo. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, que palavra maravilhosa, Senhor. Sairemos daqui com esta palavra dentro do nosso coração, meu Deus, e como o Senhor fala, não adianta ouvir, tem que praticar, Pai, que nós possamos todos os dias lembrar, Pai, da nossa cruz, a cruz, meu Deus, que nos faz te seguir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar os dízimos, as ofertas que são levantadas agora para o alto, que o Senhor venha abençoar e multiplicar esse que oferta com alegria, esse que traz o seu dízimo com alegria na casa do Senhor. Sabe por quê, Pai? Porque é Ele que tem mantido essas portas abertas, é Ele que tem mantido essas luzes acesas, Pai, a água na torneira. Meu Deus, nós não temos ajuda meu Deus, do governo, de prefeitura, nós temos, meu Deus, ajuda aqui dos teus ofertantes e dizimistas fiéis da tua obra. Então, meu Pai, em nome de Jesus, honra esse que oferta, que dizima com alegria nesta noite, e esse também que não tem nada, Pai, que o Senhor venha abençoar da mesma maneira, porque
porque eu tenho certeza que da próxima vez Ele terá para ofertar e dizimar na tua casa. Meu Deus, eu peço uma bênção especial para esse que pede uma porta de emprego. Esse que pede uma porta, meu Deus, neste Natal, que precisa trazer, Pai, meu Deus, colocar o alimento na tua mesa. Esse que precisa, meu Deus, de uma provisão do Senhor. Que ainda esta semana, Pai, amanhã ainda sexta-feira, eu profetizo, levanta as mãos. Você que está precisando de uma porta aberta. Eu sinto no meu coração de estar entregando a sua vida, Senhor. Meu Deus, coloca, meu Deus, o telefone dela para tocar. Meu Deus, faz alguém segurar o currículo dela, Pai, nas mãos e fala assim: eu preciso ligar para ela, para ele. Deus, em nome de Jesus, abre uma porta para esse irmão, essa irmã que precisa de uma provisão do Senhor, e que ela possa testemunhar que foi nesta oração de quinta-feira que ela recebeu a vitória. Eu te entrego os teus servos em tuas mãos, Pai, e que o Senhor venha já abençoar o culto de domingo. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que as suas ricas e doces consolações do Santo Espírito esteja com todos vocês, e que onde colocar a palma das mãos, a planta dos pés, que vocês possam resplandecer a luz e a glória do Senhor. Amém? Aplauda Ele com alegria. Com alegria. Coloca o seu dízimo aqui, a sua oferta, e abre os seus braços. Fala: pastor, ó, um abraço. Até domingo, em nome de Jesus. Pessoal da live, ó, um abraço. Fique com Deus. Compartilhe essa live poderosa.